Muito bem, nesta videoaula eu vou introduzir aqui o conceito de torque e momento angular. Então, primeiramente eu vou falar a respeito do torque e numa próxima videoaula eu vou falar a respeito do momento angular. Então aqui estão aqui alguns objetivos, né, que nós vamos explorar nesses minutos. E o torque, o que é o torque, né? Então, veja bem, para que haja um movimento, para que haja uma mudança no estado de movimento, é necessário que um esforço mecânico. É necessário uma força de alguma natureza que promova essa variação no estado de movimento e leve, por exemplo, para um estado de rotação. Porém, nem todo esforço mecânico ele é capaz de promover rotação ou é capaz de levar à rotação. Então vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Vamos considerar uma barra que está presa no seu centro. Então aqui eu vou fazer aqui uma barra, ou vou tentar, né, fazer uma barra. Então aqui uma barra. Eu tenho uma barra. E vamos considerar que ela está presa aqui no seu centro. Vamos supor que o centro seja bem aqui. E vamos considerar aqui que eu aplique uma força nesse sentido aqui. Estou aplicando uma força. E aplique outra força aqui. Tá? Novamente eu aplico outra força. Então, estou aplicando aqui duas forças em sentidos contrários. Né? Nesse caso aqui, a minha força, né, essa força é o esforço mecânico que eu estou fazendo aqui. Então, F, né, é um esforço mecânico, né? Muito bem. Se eu calcular aqui a resultante das forças, né, se eu fizer aqui um somatório dessas forças, o somatório das forças aqui vai ser zero, tá? Mas vamos considerar aqui uma outra situação agora. Vamos considerar novamente eu tenho uma barra. Eu tenho uma barra. Essa barra ficou um pouco menor que a outra. Gostei dessa barra não. Borracha. Apagar tudo. Vou fazer apagar tudo. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui de novo essa barra. Então aqui eu tenho novamente uma barra. E ela está presa aqui. Agora vamos supor que eu aplique uma força aqui. Ou um esforço mecânico, né? Aqui eu aplique outra força aqui. Bom, o que vai acontecer com essa barra? Aqui a barra, no primeiro exemplo, ela não entra em rotação, não entra em rotação. Aqui a barra entra em rotação. Se eu calcular novamente aqui a resultante das forças, fazer o somatório aqui das forças,
somatório dessas forças também será zero. Aqui faltou o vetorzinho. Também será zero. O resultante das forças é zero. O que nós podemos concluir disso? Dependendo de como a força está distribuída ao redor do corpo, pode causar rotação ou não pode causar rotação. No primeiro exemplo, a força ela não causa rotação. Já no segundo exemplo, ela causa rotação. Tá? Apesar de a somatória das forças, nos dois casos, quando eu somo todas as forças, o somatório dá zero, em um caso eu tenho uma barra que vai entrar em rotação e no outro caso não. Nem todo esforço mecânico causa rotação. É necessário que esse esforço seja de tal maneira para que produza rotação. Na prática, para uma força produzir rotação, ela precisa ser perpendicular, né? A força precisa ser perpendicular ao raio de rotação. Então, a força, né? Aqui, a força precisa ser perpendicular ao raio, né, de rotação. Raio de rotação. Então, vamos considerar aqui, tentar fazer aqui no... Ver se eu consigo fazer aqui mais um exemplo. Vamos considerar aqui uma massa M, tá? Uma massa aqui M. Massa M. Aqui tem um vetor aqui. Esse vetor aqui ele tem um raio. Aqui é o centro, né? E aqui está girando isso aqui com uma velocidade angular ômega t. Ômega depende do tempo, tá? E vamos considerar aqui que eu aplique, vou até fazer com outra cor, de amarelo. Vou aplicar uma força, tá? Uma força nessa direção aqui. Apliquei uma força. Repare o seguinte, se isso aqui ela está numa trajetória, essa massa M aqui, uma trajetória circular, tá? Talvez não pareça, mas é uma trajetória circular. Tá? Apliquei uma força. Bom, se essa força, nesse caso aqui, essa força, ela tem duas componentes, né? Se a força fosse no sentido aqui do raio, aqui só teria uma, mas nesse caso aqui ela vai ter duas. Ela tem uma componente na direção do raio aqui, né? E eu tenho uma outra componente aqui, ó, que é perpendicular ao raio. Certo? Então, nesse caso aqui, se eu falar que aqui é um ângulo θ, né? Aqui é um ângulo θ. Então, essa aqui é uma trajetória circular. A componente da força, ela precisa estar tangente, né, à trajetória. Bem que isso aqui não tá legal, né? Está tangente ali, trajetória. A borracha aqui. A componente ela precisa estar tangente à trajetória. Então aqui. Pelo menos aqui assim. Acho. Ela precisa, a componente da força precisa estar precisa ser tangente à trajetória.
A componente da força ela precisa estar tangente à trajetória para promover rotação. Veja bem, se essa componente aqui, a força, né, ela não produz nenhuma rotação. Mas essa componente, que é perpendicular ao raio, ela produz, né, rotação. Se for feito uma força no centro de rotação, que é aqui, ó, no raio, não vai promover rotação. Para que essa massa M aqui, né, uma massinha M, entre em rotação, é necessário que essa força seja tangente, né, à trajetória. Ela depende do ponto da aplicação, do centro, né, de rotação, e depende da intensidade da força, porque quanto mais intensa, melhor, né? Então, quanto mais intensa, ela vai ter uma força maior, né? Então, assim, ela consegue se deslocar mais. Então, ela depende do ponto da aplicação do centro de rotação e depende da intensidade da força e tem na direção que vai promover essa rotação na direção tangente à rotação. Então, nós podemos aqui dizer que a rotação ela vai depender do produto vetorial da posição pela força. Então, aqui, ó, a gente vai chegar ao seguinte, que o torque é igual a R vezes a força. Essa é a definição de torque. Então, quando o torque existe, o estado de rotação será alterado. E lembra, e essa expressão aqui é muito importante, porque o que ela está dizendo aqui? Que o torque depende, né, da posição. Olha, o R é posição. R é posição. E o F é força. É a força. Então, dois observadores em locais diferentes, em posições diferentes, vai aplicar aqui vai ter um torque diferente, né? Porque se o torque depende da posição, então aqui nesse caso aqui, se você faz uma força na direção do raio, essa partícula M não entra em rotação. Mas se você aplica uma força na direção perpendicular ao raio, essa força, se você faz uma força na direção perpendicular ao raio, essa massa M, ela entra em rotação, certo? Então, aqui, tendo uma força tangencial, no caso é essa daqui, né? Essa daqui é um F, vou chamar de F de T, e aqui F de R, que é radial tangencial. Então, tendo uma força tangencial, haverá uma aceleração. E qual que é o módulo do torque, né? Aqui o módulo do torque, que é R, F, sen θ. Θ. Θ, quem que é θ? Θ é o ângulo, né, entre o raio e a força. O raio entre o vetor, o raio vetor, né, e a força, nesse caso. Então, tendo uma força tangencial, tendo aqui um F de T, eu vou ter também uma aceleração tangencial. Então, F seno de θ, quem que vai ser? Vai ser a minha massa vezes aceleração tangencial também. Minha aceleração e a aceleração tangencial, quem que é? É o raio vezes aceleração angular. Logo, meu F de T seno de θ, quem que é? Meu F de T seno de θ é massa vezes
aceleração angular vezes o raio. Tá? F sem θ é responsável, né, por causar a aceleração tangencial. Tá certo? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer no próximo slide, vou fazer a demonstração aqui. Então, só para concluir aqui, da mesma forma que a força causa uma aceleração tangencial, o torque causa aceleração angular. A gente sabe que torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Que nós vimos isso em vídeos passados. Então, você tem aqui uma partícula, né, de massa m. Ela tem aqui, deixa eu colocar uma cor mais, talvez o vermelho. Bom. Então você tem aqui uma partícula de massa m e aqui você tem um eixo de rotação que está saindo da tela e um raio. Essa partícula, então aqui eu aplico uma força aqui. Repare que a componente radial, ela não faz com que a partícula entre em rotação, apenas a partícula apenas a força tangencial. Então, a gente por definição a gente viu que o torque é igual ao R produto vetorial com a força. Lembrando que este produto vetorial, para a gente saber que o sentido aqui vai ser, a gente vai usar a regra da mão direita, tá? Então, com a sua mão direita, você coloca no vetor R vetor F, né? Então, o R, coloca no R e com os 4 dedos, né? Você abraça o vetor R e gira no sentido da força. E o dedão vai apontar, né, para onde que é esse torque, tá? O sentido do torque. Essa direção do torque. Quando o torque for no sentido anti-horário, nós dizemos que o torque é positivo. Se o torque for no sentido horário, nós dizemos que o torque ele é negativo. Certo? Então, quando o torque existe, então o estado de relação de rotação será alterado. Então, aqui está o módulo do torque, que eu já coloquei, e θ é o ângulo entre o raio e o vetor força. Tá? Aqui. Então, se eu coloco R vetor F, então, no caso desse torque, tá, essa partícula, né, quando eu faço o produto vetorial, eu sei para a direção, né, que ela está rotacionando. A unidade do torque é Newton por metro, tá? E cuidado aqui, porque essa aqui com essa unidade é Newton por metro. Isso aqui é diferente de Joule, apesar de ser parecido, né? O torque é Newton por metros, tá? E nesse caso, Newton por metros não será Joule, porque nós estamos calculando o torque. E se você for ver, né, a força é Newton, o raio aqui é dado em metros, no SI, então é Newton por metros. A gente também pode escrever o torque, né? Como a gente pega aqui, o torque é o raio vezes a componente perpendicular, né? Do raio aqui, ou seja, R vezes a componente tangencial, né? Aqui. Ou a gente pode escrever também o torque como seria aqui ó, essa componente aqui esse R aqui seria aqui, eu prolongo aqui a força, e aqui, esse aqui é aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui é o R perpendicular F, tá? Não parece um R, mas é um R perpendicular, R perpendicular. Então R é o braço de alavanca de F, e a distância perpendicular entre o ponto O e a linha de ação de F. Essa aqui é a linha de ação.
certo? Então, aqui, deixa eu ver. Aqui, eu acho que no próximo slide aqui eu vou fazer a demonstração. Então é o seguinte, um corpo rígido, então vamos considerar aqui essa massinha M, né, o que eu chamei de um corpo rígido simples, ele está livre para girar, né, apenas em torno desse eixo, porque aqui tem uma barra, uma distância R, aplica-se é aplicada aqui essa força, né, essa direção, ela possui duas componentes. Essa massinha M está presa e essa força, né, faz essa massinha girar. Então, essa força aqui tem duas componentes, uma tangencial, outra radial. E essa radial aqui não faz nada, né? Ou seja, não faz a massinha rotacionar, porque como a massa está presa aqui, e essa tangencial é a única força que atua fazendo com que a massa entre no estado de rotação. No caso aqui, essa massa vai descrever uma trajetória circular, porque ela só pode se mover, né, nessa direção aqui, na direção circular, porque ela está presa aqui. Ou seja, a única componente que contribui aqui para a força é a componente tangencial. Então aqui, um corpo rígido simples, livre para girar em torno de um eixo. Esse eixo passa pelo centro aqui e é formado por essa partícula M, presa na extremidade de uma barra de comprimento R e massa desprezível. Então, se essa força aqui fosse apenas nessa direção aqui, então eu não teria duas componentes, essa massinha não entraria em rotação. Mas como a força está nessa direção aqui, né? Então eu consigo fazer com que essa massinha entre em rotação, certo? Muito bem. Então, aqui, vou demonstrar aqui a dedução da equação. Então, a gente sabe que a única componente que vai contribuir com a força é a componente tangencial. Então, força é igual a massa vezes aceleração, só que tangencial. Se eu multiplicar por R dos dois lados, então eu vou ter essa expressão aqui. F vezes R, força vezes o raio, é igual a massa vezes o raio vezes a aceleração tangencial. Nesse caso aqui nem precisaria aqui da setinha do vetor, eu acabei deixando. Então, mas eu sei que a aceleração tangencial é isso aqui, né? É o raio vezes a aceleração angular. Né? Aqui a aceleração. Bom, eu também sei que torque é produto vetorial R vetor F. Lembrando aqui que R vetor F é menos F vetorial com R. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma verificada façam uma revisão sobre produto vetorial. O vetor torque, o torque ele é perpendicular a R e o torque ele é perpendicular a F. Tá? Isso aí é muito importante que vocês saibam isso. Tá? O vetor torque ele vai ser perpendicular tanto a R quanto a F. Então, novamente aqui, coloco meus 4 dedos no vetor raio e giro na direção da força. Com isso, o dedão vai dar a direção do torque. Tá? Então, quem que vai ser o torque? Bom, veja bem, eu sei que
isso aqui é torque. E eu sei que isso aqui é R vezes alfa. Bom, então é isso que eu faço aqui. Certo? Aqui eu vou... Torque é igual a massa... Eu sei, eu vou... Aqui eu substituo pelo torque, pelo tal. E aqui eu substituo... Essa parte que eu substituo por essa aqui de baixo. É isso que eu coloco aqui. Daqui a gente tira que o torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Muito bem. Essa daqui, essa daqui, então, aqui ó, só para concluir aqui. Aqui o torque, então, ó, torque é igual a I alfa. O que a gente pode concluir? Então, essa daqui, então esta é a segunda lei de Newton para a rotação. Nesse caso aqui, o momento de inércia faz o papel da massa e o torque faz o papel da força. A aceleração angular vai fazer o papel da aceleração. Então, essa equação ela é importante. Essa aqui, né? Essa equação aqui ela é muito importante porque essa equação ela é importante porque ela diz como a rotação vai progredir, né, a partir de um esforço mecânico. Certo? Então, essa é a teoria sobre o torque. Na próxima aula, eu vou resolver aqui alguns exercícios, tá? E em seguida, depois dos exercícios, nós vamos entrar no conceito de momento angular, certo? Então, eu fico por aqui. Próxima aula, exercícios. E logo em seguida, momento angular, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procure. Até a próxima, então. Valeu.